Paulo afirma firmemente que jamais disseram ser contra a união entre um homem e uma mulher. Deula e outras pessoas retrucam, garantindo que eles falaram sim, distorcendo o posicionamento deles. Paulo rebate dizendo que estão torcendo e retorcendo as palavras que ele e Barnabé pregaram. Nesse clima de tensão, Eliasaf consegue virar a multidão contra Paulo e Barnabé, espalhando que eles são falsos profetas. Em silêncio interior, Paulo clama ao Espírito Santo que os assista e pergunta qual é a vontade divina para ele agora, o que exatamente deve fazer. Ele então ouve a voz de Jesus tranquilizando: "Eu estou contigo, Paulo." Logo em seguida, Barnabé e Paulo são expulsos da cidade. Eliasaf ameaça dizendo para desaparecerem de Antioquia e jamais retornarem, ou não sairão vivos dali. Barnabé comenta: "Não podemos nos defender, Paulo, mas sempre teremos testemunhas ao nosso favor, nem que seja o pó sob nossos pés e o céu sobre nossas cabeças." Paulo responde que não acha tão terrível serem tratados daquela forma, sempre teve curiosidade de sentir o que é ser rejeitado numa cidade por causa de Jesus. Lucas narra que os dois riam muito porque estavam repletos da alegria do Espírito Santo. Eliasaf, hostil, diz que com certeza eles sairão dali apenas para perturbar outras cidades. Mesmo assim, os donos da hospedaria que acolheram Paulo e Barnabé também pedem que retornem algum dia. Barnabé declara que voltarão se Deus quiser, e Paulo acrescenta que acredita que Deus realmente quer. De mãos dadas, eles rezam juntos o Pai Nosso. À noite, durante o descanso, Barnabé abre o coração e conta a Paulo como Marcos ficou ao perder o pai. Explica que compreende o sobrinho, pois também ficou órfão jovem e precisou aprender a tornar-se homem por meio das provas da vida. Barnabé afirma que o Senhor Jesus foi literalmente um pai para ele, que o educou. Paulo reconhece dizendo que agora Barnabé instrui aqueles que Jesus lhe confiou. Barnabé complementa que acabamos nos transformando em uma espécie de pai para as pessoas, e comenta que quase foi pai da pequena Rod, a menininha que estava com eles quando Pedro foi preso. Paulo olha intrigado. Barnabé ri e esclarece que não é nada do que Paulo está imaginando. Encontrou Rod abandonada na rua e supõe que fosse filha de alguém que não queria assumir um envolvimento fora do casamento. Naquele tempo já estava decidido a seguir Jesus, então levou a menina para Maria criar. Paulo confessa que sempre desejou ser pai e pergunta se Barnabé não sente falta de ter uma esposa. Barnabé afirma preferir não pensar sobre isso. Paulo insiste em saber como ele consegue lidar. Barnabé responde que se mantendo ocupado e preenchendo a mente com outras coisas, e pergunta se Paulo ainda pensa em Gabriela. Paulo admite que sim. Barnabé conclui que isso acontece porque ele não se ocupou bastante com a obra de Deus. O tempo gasto pensando nela poderia ser investido no serviço ao Senhor. Lucas narra que Paulo e Barnabé chegam a Iconio, onde uma grande multidão, não apenas judeus, mas também muitos gregos, abraça a fé em Jesus. Entretanto, depois de algum tempo, alguns incrédulos inflamam e envenenam os ânimos dos gentios daquela cidade contra eles. Eliasaf incita o povo dizendo que Paulo e Barnabé causaram tumulto em sua cidade anterior e querem repetir o estrago ali, perguntando se não percebem. Um homem retruca que quem está causando confusão são Eliasaf e seu companheiro, nem sequer naturais dali. Outro questiona por que eles vieram a Iconio. O amigo de Eliasaf responde que foi para alertá-los contra aqueles charlatões e que deveriam, na verdade, agradecer a ele. Nesse momento aproxima-se Dionísio, um homem cego. Paulo se dirige a ele e pergunta se tem fé para receber a cura daquela cegueira. Paulo se identifica e diz que tudo será feito em nome do Senhor Jesus. Dionísio declara que crê. Paulo impõe as mãos sobre os olhos do homem e proclama: "Seja curado em nome do Senhor Jesus." A visão de Dionísio retorna e ele exclama à multidão que agora entende e pode falar daquilo que os apóstolos estão anunciando. Eliasaf pergunta o que houve. Dionísio explica que perdeu a visão quando era criança, mas agora foi restaurado. Aqueles homens não vieram trazer confusão, e sim luz, foi Jesus quem o curou. O amigo de Eliasaf quer saber o que Paulo fez. Paulo reforça que não fez nada por conta própria, foi Jesus quem operou a cura e é por causa dele que estão ali pregando. Ainda assim, Eliasaf e o companheiro continuam a trabalhar a mente do povo contra Paulo e Barnabé, afirmando que os dois repetiram a mesma estratégia na cidade anterior e enganaram a todos. Paulo diz que esses homens falam contra Jesus porque se recusam a ouvir a verdade e adverte a multidão a não imitá-los. Eliasaf acusa que o que Paulo fez para Dionísio voltar a enxergar foi feitiçaria. Barnabé aconselha Paulo a não insistir, diz que é inútil, e afirma que aqueles agitadores são enviados de Satanás para atrapalhar a missão. Eliasaf toma uma pedra e incita o povo:
gritando que Paulo e Barnabé precisam pagar por tudo aquilo e merecem ser apedrejados. A saída para os apóstolos é fugir, auxiliados por alguns homens que acreditavam neles. Paralelamente, vemos a situação doméstica de Timóteo. O homem chamado Grego espanca a esposa. Timóteo tenta proteger a mãe, mas Grego desfere um soco nele, derrubando o desacordado. No dia seguinte, Timóteo admite à mãe que não consegue defendê-la do pai e propõe fugirem para um lugar onde ele nunca os encontre. Ao ver a neta muito machucada, Lloyd afirma que aquela vida não pode continuar e diz que conheceu alguém que pode ajudar. Ela reconhece que a mãe estava certa. Não devia ter se casado com o Grego. Lloyd declara que Deus enviou uma saída para eles e que devem acompanhá-la. Enquanto isso, Paulo e Barnabé realizam outro milagre em nome de Jesus. Um paralítico volta a andar. As pessoas maravilhadas começam a proclamar que Paulo e Barnabé são deuses em forma humana que desceram até eles. Paulo tenta corrigi-los, dizendo que estão se confundindo. A multidão se aglomera, tenta tocá-los e pede que os abençoem. Paulo insiste: foi Jesus quem realizou aquilo, não eles. Lloyd comenta a Timóteo que Paulo pode curar o pai dele. Timóteo réplica que o pai não merece ser curado. Elisa argumenta que o pai dele nem sempre foi assim e que precisa dessa intervenção, pedindo para Timóteo levá-lo até onde os apóstolos estão. Toda a cidade se ajoelha diante de Paulo e Barnabé, proclamando que sejam honrados e oferecendo serviço a eles. Timóteo retorna para casa e encontra uma carta do pai pedindo perdão. Grego admite não saber ser marido, muito menos pai. Como a mãe dele havia dito, ela errou ao se casar com um homem como ele. Ele pede que Timóteo cuide de Euni e promete que não vai mais envergonhar nem maltratar a família. Diante da idolatria crescente, Paulo e Barnabé rasgam suas roupas em sinal de indignação e Paulo exclama: por que vocês fazem isso? Nós somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Ele começa a erguer as pessoas do chão, explicando que vieram anunciar o evangelho para que se convertam das vaidades ao Deus vivo, o Criador do céu e de tudo o que nele existe. Mesmo com o apelo, Eliasaf continua a persegui-los e alicia a multidão dizendo que Paulo agora virou curandeiro. Afirma que aquele homem foi a Antioquia para perturbar também, que se apresenta como poderoso, mas é um enganador. Paulo responde que isso é mentira. Um homem fala que Paulo é impostor e blasfema. Paulo retruca que não, que seus acusadores lançam mão de falsidades para atacá-los. Soldados então passam a agredir Paulo e Barnabé. Paulo pede oportunidade para se explicar, e nesse momento recebe a primeira pedrada. Eliasaf consegue inflamar grande parte do povo contra Paulo, conduzindo ao apedrejamento. Caído, Paulo recorda o martírio de Estevão e ora: meu pai, recebe a minha alma. Eu tentei. 2 soldados arrastam e colocam Paulo para fora da cidade. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!